Olá, tudo bem? Vamos para a terceira trava? Nós estamos falando sobre destravar as travas. As travas que a gente carrega dentro de si que nos atrofia. Que nos trava, né? Já está dizendo, é trava. Que nos para. E nós não podemos ser assim. Não há necessidade de sermos assim. Somos filhos de Deus. Somos pessoas amadas por Jesus. Então, não precisa a gente ser assim. Nenhuma trava pode nos travar. Porque Deus é quem é o Senhor do nosso coração, da nossa vida, Ele é quem dirige, então Ele é quem pode todas as coisas em nós e sobre nós. Então a terceira trava, já que estamos falando de travas, né, para que se destravar, mas que é uma trava, é a trava da aprovação, que a base disso é a rejeição, a carência, a identidade terceirizada, ou seja, depende dos outros. Triste, não é isso? Então, uma pessoa não vive, ela se apresenta conforme as amigas, os amigos, conforme o meio que ela esteja inserida, queira ser assim, ela segue. Ela não é ela é aquilo que os outros querem que seja. Então, ela nunca é ela mesma, ela é um conflito eterno, porque ela não consegue ser ela. Ela quer ser aprovada, ela quer ser aceita, ela quer ser, sabe, inserida, ela quer estar no contexto ali, então ela se adapta aos processos dos outros, do sistema. Então ela não é ela mesma. Isso é terrível, a pessoa não ser o que é mesmo. Então ela se molda, ela se anula, né? Ela se cala, ela se adapta com medo de não ser aceita. Isso é terrível, essa pessoa. A dor central é: se eu for eu serei abandonado, eu não serei aceito. Olha, como é que pode uma coisa dessa? Pastor, existe isso? Muito. É por isso que tem muitas pessoas que são fáceis de ser levadas pelos outros. Muito fáceis. Né? Fáceis de deixar princípios de Deus, princípios bons, corretos, e também princípios de ética, né? De moral, de caráter. Por quê? Porque é influenciado. Quer ser aceita pelas outras pessoas. Aí, politicamente correto. Aí engole tudo aquilo, negando princípios de si mesmo. Isso depois traz uma confusão. O menino traz um problema seríssimo. O rei Saul era assim, ele preferiu desobedecer Deus para agradar o povo, e Deus desagradou ele. Se desagradou dele. Ou seja, de tanto agradar os outros, Deus se desagrada da pessoa que faz isso. O apóstolo Pedro diz assim: importa que obedeçamos a Deus do que aos homens. Por isso que eles eram perseguidos. Porque não obedeciam o imperador e o sistema de Roma na época, eles obedeciam a palavra. Eles obedeciam o caminho que era Jesus. Era o único caminho que eles tinham. Eles obedeciam a verdade, porque o resto tudo é mentira. A gente vive debaixo de mentiras. A única verdade que existe, a verdade é Cristo. Cristo tem a verdade. Eles seguiam a verdade. E o caminho cheio de morte, esse sistema que só leva à morte, Jesus é a vida. Então eles seguiam o caminho, a verdade e a vida, porque é o único que dá vida. Palavras de vida eterna é de Jesus, são de Jesus as palavras. Então Jesus é um resumo de tudo. É o sentido para a pessoa ser feliz. Só tem Jesus, mais nada. Então, a Bíblia diz, 1 Samuel 15, que Saul diz assim: tive medo do povo. Oh, isso não justifica, não. Deus não quer nem saber. Quando Caim matou Abel, Deus disse: aí, Caim. Ele disse: não, é porque, sei o que e tal. Eu disse: Caim, o mal estava batendo na tua porta. Você podia rejeitar ou aceitar. Né? E você aceitou. Então está no poder de tuas mãos. Fazer o que é certo ou errado. Não tem desculpa. Não tem justificativa porque é que Deus amava Davi. Porque quando Davi errou, ele não botou culpa em ninguém, não. No Salmo 51 ele diz: eu que pequei, fui eu que errei. Fui eu que olhei para onde não devia olhar. Fui eu que desejei o que devia desejar. Fui eu que fiz o que devia ser feito. Eu. Aí Deus olha assim: ah, esse sim, esse é segundo o meu coração. Esse daí tem um coração contrito e quebrantado. E eu não desprezo o coração assim. Deus gosta de verdades, de pessoas que andam na verdade, que pessoas que são verdadeiras e não moldadas pelos outros, mas moldadas, preferencialmente, pelo Espírito Santo de Deus. Nosso caráter tem que ser moldado por Deus. Os nossos princípios têm que ser princípios de Deus, porque são perfeitos e verdadeiros. Né? Então,
o Saul preferiu, né, a aceitação do povo e a desaprovação de Deus. Isso é correto? Veio aquela Mary Moore, né, amada pelo mundo, aplaudida, desejada, celebrada, mas profundamente solitária, depressiva e dependente. Morreu cercada de fama, mas vazia de identidade. Era conhecida, mas não era pertencida. Elvis Presley também, o grande Elvis Presley. Tem um filme dele que ele diz assim para a esposa não quer mais, eles se separaram, e ele já, antes de morrer, diz assim: eu estou preso a essa figura. É como se ele dissesse assim, essa coisa que foi criada, o Elvis Presley, então não posso abandonar isso. A esposa disse: vamos deixar tudo isso, vem viver com a gente em paz. Eu disse: não, eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu estou me acabando, mas eu tenho que manter esse Elvis. Está vendo, irmão? É o que os outros pensam, o que os empresários pensam, o que o sistema pensa. E Elvis não viveu. Acabou morrendo cheio de, né, como todos nós sabemos, o Michael Jackson e tantos outros. E tem futuro uma coisa dessa? Não é? Então, prefira a paz, destrava essa questão de aprovação, a validação sua. É Deus quem faz. Não queira ser validado por ninguém, não, porque você vai acabar submetendo escravo do sistema. Daquilo que você... porque a sociedade, você tem que... Diz um modelo, você tem que ser assim, ó. Você tem que ter os dentes bem branquinhos, você tem que ter um corpo bem esbelto, você tem que ter isso aqui, você tem que ter dinheiro, você tem que andar com o iPhone do ano, você tem que andar com o carro, sei lá o quê. Bota todas as casas próprias, muito bonitas, sei o quê, tudo bota. Aí se você não fizer como eles estão pensando, você está fora. Aí me diga uma coisa, é melhor estar fora desse sistema que só sufoca, só mata, que oprime. Muitos ricos estão tristes por causa que não conseguem, né? Ninguém alcança tudo, porque fica sempre pedindo mais. É isso? Ou você quer ter paz com Deus? Ou você quer estar destravado disso e viver uma vida feliz? Talvez nem tendo tantas coisas, mas tem uma coisa que o mundo não pode dar e nem tem, que é a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, está guardada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.